Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto de hoje. Queria convidar a igreja para se pôr de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar o culto de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, venho, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deste. Te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Senhor, que podemos estar aqui, Senhor, na Tua casa, te louvando. Venha, Senhor, estar, Senhor, abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, que adentrar essa casa. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando, Senhor, aqueles que estão vindo, aqueles que estão, Senhor, assistindo online. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando, Senhor, a cada um. Venha, Senhor, estar aguardando, Senhor, cada um aqui. São essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar agora a Rose para cantarmos o hino 89 e o cântico Domínio e Poder. Domínio e Poder.
Nesse momento, queria conhecer os nossos visitantes. Queria saber se aqui do meu lado esquerdo tem alguém nos visitando pela primeira vez. Estou vendo aqui, acho que todos conhecidos. Na direita também. Tem alguém pela primeira vez? Não. Queria convidar os irmãos para se pôr de pé e abrir as nossas Bíblias e para fazermos uma leitura alternada de 1 Tessalonicenses 5, do verso 9 ao verso 18. Todos acharam? Ainda estou escutando algumas folhas. Vamos ler de forma alternada. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. E vede que ninguém dê aos outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém. Agora, os irmãos podem sentar. Vamos passar agora para o momento de missões. Wanderson tem... Boa noite, igreja. Bem, domingo passado não foi possível passar o vídeo do pastor Pedro, mas hoje está tudo ok, os irmãos vão ver o agradecimento do pastor e a atividade que aconteceu ali, onde ele está pastoreando a igreja em Santa Maria, na Bahia. Olá, irmãos da Igreja Batista de Vila Rosa, pastor Valfrido. Queria gravar esse pedido aqui. Nós estamos agora aqui nas dependências da igreja. Agradecer aos irmãos pelas ofertas, pelas orações que temos feito por nós. E a pedir que os irmãos estejam orando por nós. No próximo final de semana nós vamos comemorar nosso aniversário, 26 anos, né? Vai ter batismo. E nós queremos pedir que os irmãos orem por nós, para que almas dessa programação não venham se render aos pés de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos aí, obrigado por tudo. Amém. Queria convidar os irmãos diáconos para o recolhimento da oferta e convidar a irmã Rose para nos ajudar com o cântico 436, Dai-nos luz.
para o irmão Nelson fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos ao Senhor essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui novamente neste dia para, junto com os irmãos, estarmos aqui te cultuando. Nós te pedimos em especial, meu Pai amado, que o Senhor, por essa oferta que acabou de ser levantada, que o Senhor possa abençoar essa oferta, duplicar e triplicar essa oferta. Que essa oferta há de chegar aos seus servos que estão lá no campo pregando o Evangelho e ali suas necessidades serem supridas. Ó Pai, abençoe em especial a cada ofertante, a cada também não ofertante, a cada pessoa que está conosco nessa noite, a cada visitante, que todos aqui possamos ser abençoados por Ti, Pai, nesta noite. Nós te pedimos também em favor do pregador nessa noite. Use o Teu servo para trazer aquilo que estamos precisando. Nos ajude, nos prepara para ouvir a sua palavra. Que o Senhor use o seu servo, Pai, para trazer aquilo que estamos precisando e abençoa ele. Tudo que ele for falar e fazer possa estar sendo dirigido e orientado por Ti. Também ensina nosso irmão dirigente, nosso irmão Tiago está na frente. Use o seu servo, Pai, para sempre estar disposto a estar trabalhando para Ti. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, vem estar sempre conosco. Por Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Queria agora fazer um momento de intercessão. E queria pedir para que os irmãos orassem, né, pelo pastor Álvaro, pelo pastor Jonathan, né, e a esposa que sofreram acidente, pela irmã Rebeca, filha do pastor Alexandre e da irmã Corina, pelo irmão Nelson, o Dedé, pela irmã Josefina, pela irmã Angelita e pela irmã Célia Colares. E eu queria saber se hoje aqui tem alguém que precisa de uma oração, com levantar da mão. E queria pedir para o Vinícius levar o microfone para o irmão José Batista, para ele fazer essa oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por todas as bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que Tu nos trouxes amanhã na escola dominical, e agora, Senhor Deus, os trabalhos internos, o culto agora que está sendo, Senhor Deus, dirigido por Teu servo. Abençoa ele, abençoa também o pregador, o pastor Valfrido, que ele possa, Senhor Deus, pregar a Tua palavra e que nós possamos ouvir, Senhor Deus, e sempre estar aqui para louvar e engrandecer Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado por tudo que já ouvimos aqui agora, Senhor Deus, pelos hinos cantados, Tua palavra, e que vai ser pregada, Senhor Deus. Abençoa nossos irmãos que estão doentes. Cura, Senhor Deus, com o Teu poder. Seja feita a Tua vontade na vida de cada um deles. Aqueles que estão nos seus lares, que está doente, aqueles também que estamos aqui na igreja, mas também precisando de Ti, de oração, Senhor Deus. Perdoa meus pecados, aumenta a minha fé em Ti. Por todas essas bênçãos eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Queria convidar a irmã Rose e o Vinícius para cantarmos mais um cântico, Não Olhe as Circunstâncias. Vamos ficar em pé? Louvar com mais este cântico, Não Olhe as Circunstâncias. Que eu sinto em minha alma
Os irmãos podem sentar. Vamos agora para os avisos. De terça-feira, nós temos o culto de oração que é dirigido pelas senhoras, mas que é aberto a todos. De quarta-feira, nós temos nosso culto de oração, que se inicia às 19h30. De domingo de manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E esse domingo, nós começamos um estudo sobre 12 homens comuns, extraordinariamente comuns, né? Então, mais um estudo aí que está se iniciando para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, da vida desses 12 homens. De domingo à noite nós temos o culto que estamos agora e os próximos avisos. EBF, né, dia 30, domingo que vem, né? Domingo que vem. Às 9h da manhã, nós vamos ter a nossa EBF, né, a Escola Bíblica de Férias. Convidar aí as crianças para estar participando, né? Vai ter uma programação diferente para elas. E no dia 13 de agosto, nós temos o culto dirigido pela mocidade, que vai ser o culto de Dia dos Pais. O tema é Guerreiros e Suas Flechadas. E as suas flechas? Um pouco longe, mas está perto. Então, esses são os nossos avisos. E agora eu queria passar a palavra para o pastor, para a mensagem. As crianças vão sair? Então. Amém? Boa noite a você. Espero que você esteja feliz por estar aqui nesta noite. Que Deus possa já ter falado ao seu coração e que Ele continue a falar ao seu coração. Amém? Meus irmãos, eu gostaria, antes de começar a mensagem, de deixar um aviso para os irmãos. Aliás, 2 avisos. O primeiro aviso é que amanhã, quarta, quinta e sexta, nós teremos cultos de oração. Então, na terça nós não teremos, para não atrapalhar o ensaio das irmãs, mas segunda, quarta, quinta e sexta, nós vamos nos empenhar em oração, pelo planejamento estratégico da nossa igreja. Sábado agora, dia 29, a partir das 8h da manhã, os irmãos que foram convidados para estar, né, nesse planejamento, nós vamos chegar aqui para tomar café e depois, até o meio-dia, nós vamos apresentar aos irmãos aquilo que nós pretendemos fazer. E, meus irmãos, eu gostaria encarecidamente de pedir a você que recebeu o convite, diga que sim, que você vem, ou que não, porque aí a gente consegue preparar direitinho, tá bom? O que vai ser oferecido para cada um dos irmãos. Então, eu conto com a sua ajuda do irmão falar sim ou não. Ficarei imensamente grato e feliz. E, irmãos, e por que imensamente grato e feliz? O que está em jogo, irmãos, aqui, além do mundo espiritual, é a direção que a igreja vai seguir. E se nós, irmãos, quisermos ser uma igreja bíblica, uma igreja que pregue o evangelho, nós temos que estar empenhados, em primeiro lugar, em buscar a direção do céu. Eu gostaria muito de contar com o povo, o nosso povo, segunda, quarta, quinta e sexta,
venha orar. Nesses dias eu vou explicar para os irmãos que estiverem aqui o que é o planejamento estratégico, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. E nessa reunião de sábado aí vai ser apresentado para o grupo já como que nós vamos trabalhar, tá bom? Então esses são os 2 avisos que eu gostaria de deixar para os irmãos e também um pedido de oração. Ore para que Deus nos ajude a encontrar um lugar para a nossa viagem do ano que vem. Tá difícil de achar um lugar, viu, irmãos? Um lugar que teve um dia aqui que acho que foi segunda-feira passada, eu falei, eu vou para a igreja, né? E vou lá ligar para os hotéis, para as pousadas. Eu liguei para 22 pousadas e hotéis. E nenhuma delas, ou quase ninguém ali, na grande maioria, não aceitam grupos, infelizmente. Então, ore, talvez o nosso destino tenha que ser o mesmo, né? Talvez, mas gostaríamos de ir para um outro lugar. Então, eu conto com as orações dos irmãos nesse sentido. Meus irmãos, desde muito tempo, o povo de Deus é perseguido. É ou não é? É perseguido. Desde muito tempo. Irmãos, Faraó, depois de José, perseguiu o povo de Deus. E eles tentaram fazer ali um reset. Né? Já ouviu essa palavra, né? Creio que a maioria dos irmãos devem ter ouvido. E essa palavra é familiar, né? A humanidade talvez passe por um grande reset. Irmãos, já tentaram resetar a gente desse mundo. Tentaram exterminar o povo de Israel desse mundo. Herodes, no nascimento de Jesus, quando ele viu que os magos foram por outro caminho, espera aí, quanto tempo foi que eles me disseram que a estrela apareceu para eles? 2 anos atrás. Então, há 2 anos eles vieram caminhando e chegaram aqui. O menino nasceu agora, vamos matar todo mundo de 2 anos para baixo. E Herodes, irmãos, passou a faca em todas as crianças ali em Israel. Não teve escrúpulo nenhum. Uma mãe teve que dar o filho. Então, espera aí. O Giovanni, catar ele aqui. Já era. Acabou, Vinícius e Camila. Quantos anos o Giovanni tem? 2 anos. Irmãos, entende isso? Desculpa usar vocês como exemplo, filho, sabe? Entende isso, irmãos? Isso dói o nosso coração. Mas a gente não sente essa dor, a gente não consegue entender isso, porque 2000 anos, 2023 anos de distância, né? Mas já tentaram fazer esse reset. Irmãos, a perseguição que a igreja de Jerusalém sofreu sob o apóstolo Paulo, né? A igreja de Jerusalém, esse aqui é o meu mesmo? Será? Esse era o seu? Tá bom, vou virar aqui, tá bom? Depois você volta, hein? E aí, a igreja de Jerusalém sofre, os cristãos eram arrastados, as pessoas eram mortas, né? As pessoas eram mortas. Irmãos, em 1933 começou um grande problema para o mundo, especialmente para a nação de Israel, e terminou em 1945. Na Europa existia mais ou menos, talvez não só na Europa, mas na Alemanha, cerca de 9 milhões de judeus espalhados pelos países ali. E o eixo que a Alemanha controlava, que ela governava, nesse eixo de alguns países tinham 6 milhões de judeus. E do nada, irmãos, 6 milhões de judeus, simplesmente por serem judeus, por professarem uma fé num Deus que é o Deus a quem nós servimos. Eles perderam a vida, eles foram dizimados, eles foram maltratados, pais foram mortos, mães foram mortas, os filhos foram mortos, famílias foram destruídas. E tentaram fazer o reset. O mundo tentando fazer o seu reset. Tinha outras particularidades, mas eu não vou falar aqui para você por conta do tempo, tá? Mas, recentemente, a ONU, ela quer que os governos obriguem as igrejas a defender e praticar a causa GAY, dizendo que as igrejas, elas têm que fazer isso para, assim, fazer com que a Bíblia não seja usada como um discurso de ódio. Na Bíblia tem muito amor, um amor de um Deus que morre por um ser humano, que nenhum outro Deus fez isso em lugar nenhum na história. Na Bíblia tem muito amor, isso é o que a gente crê. Mas isso, irmãos, estão querendo mudar, estão querendo nos perseguir. A proibição da Bíblia em alguns lugares aí, né, no interior de São Paulo, em Araçatuba, não se pode mais ler a Bíblia na hora em que ali os vereadores estão falando.
E daqui a pouco, irmãos, vão arrancar a Bíblia desse púlpito, vão arrancar a Bíblia da sua casa. Irmãos, nós talvez em nenhuma outra época da história da humanidade, essa época que nós estamos vivendo, o bafo do coisa ruim está soprando no nosso ouvido. O mal, irmãos, parece que está afligindo a nossa vida. O mal está muito perto de nós. Nós estamos sentindo que o mal, irmãos, está assim, está muito quente esse bafo. E nós, irmãos, como povo de Deus, a gente precisa entender uma coisa, aliás, duas coisas, e eu quero falar dessas duas coisas para você, baseado em tudo isso que a gente está pensando aqui, e pensar com você que as trevas, ela é passageira. O interim das trevas, ou seja, o tempo curto das trevas. Eu gostaria de pensar com você em Lucas 22, 53, para a gente abrir a mente aqui e entender algumas coisas que Jesus disse, que Jesus falou. Lucas 22, 53. O tempo das trevas tem uma duração diferente do tempo de Deus. É isso que nós vamos falar. Duas coisas sobre isso. Se você que está sentado puder se colocar de pé, graças a Deus os irmãos já vão levantando, né? Lucas 22, 53. Irmãos, na minha Bíblia, essas palavras, elas estão escritas em vermelho. A minha Bíblia, ela tem todas as palavras de Jesus, ou que são consideradas como de Jesus, em vermelho. E aqui está a declaração de um inocente, de alguém que não só tem a presunção de inocência sobre ele, mas ele é inocente. E aquele que está dizendo essas palavras, ele está dizendo, eu não fiz coisa alguma errada. E isso tem um peso grande dentro desse texto, dentro do sentido que nós precisamos entender também esse texto. Tendo estado todos os dias convosco no templo, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Irmão, Jesus sentiu a hora e o poder das trevas. Não se engane que eu e você, nós somos bonzinhos, nós não vamos sentir. Nós vamos também. Esta é a hora e o poder das trevas. Curve a sua cabeça e ore junto comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir de todo o nosso coração que sua graça, amor e misericórdia permeiem o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós não temos condições, se não for pelo Teu Espírito Santo, de entender essa palavra. E pedimos, Pai, graça, que ela seja, Senhor Deus, por favor, Pai, entendida por cada um de nós. Que ela seja, Senhor Deus, tão compreendida, que no nosso coração e na nossa vida ela faça diferença. Ela nos leve para mais perto de Ti. Pai, eu peço a Ti, Senhor, de todo o meu coração, fala ao coração de Teus filhos, pois eu peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, o tempo das trevas o tempo das trevas tem uma duração diferente do tempo de Deus. Como que a gente entende isso? Primeiro, o tempo das trevas só acontece sob a permissão de Deus. O tempo das trevas só vai ocorrer quando Deus quiser que ele ocorra. Irmãos, não é o mundo que tem uma agenda, é Deus que tem uma agenda. É Deus que está acima de tudo, e Ele, como Deus Todo-Poderoso, Ele controla todas as coisas, amém? Ele controla. Irmãos, nós servimos um Deus, ao qual eu amo esse versículo de Jó. A Bíblia diz em Jó 42:2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus é 100% feliz em tudo que Ele faz. Ele sabe todas as coisas estão patentes aos olhos dEle, e todas as coisas vão correr, vão ter o curso que Ele quer que tenha.
E eu e você devemos descansar nisso. Irmãos, esta é a hora e o poder das trevas dos políticos do nosso país. Esta é a hora e o poder das trevas dos políticos, das lideranças desse mundo. Mas esta é a hora e o poder das trevas, porque Deus está permitindo que seja. E eu e você precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Isso vai trazer paz ao nosso coração. Isso vai trazer consolo ao nosso coração. Quando você vira a página aí, de volta para o capítulo 21, versículo 37, você vai entender a declaração de Jesus do versículo 53 do capítulo 22. Ele diz no versículo 37, e de dia ensinava no templo. Lucas, ele está relatando que de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava onde? No monte chamado das Oliveiras. Irmão, Jesus estava ali todo dia. Só que por que não colocaram a mão nele antes? Porque não era a hora de colocar. As coisas acontecem quando Deus quer que elas aconteçam. Irmãos, nós precisamos ter paz no nosso coração com relação a essas coisas. Quando nós chegamos no capítulo 22, no verso 37, Jesus também ele está dizendo para os seus discípulos: porquanto vos disse que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E ele está se referindo aqui provavelmente a Isaías 53 e tantos outros versículos, inclusive alguns salmos. Irmãos, é interessante quando nós entendemos que Jesus, na sua oração, lá em João 17, ele traz também essa menção aqui. Pai, ele ora ao Senhor e uma das coisas que ele fala é essa menção de tempo. As coisas vão acontecer conforme o tempo de Deus. Irmãos, quando nós lemos também o versículo de número 39 do capítulo 23, a Bíblia diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Jesus estava ali constantemente, no templo, no Monte das Oliveiras, no templo, no Monte das Oliveiras. Vocês querem me achar? Meu endereço é esse. As pessoas sabiam onde ele estava, mas só que ele só colocariam a mão nele no momento certo, não colocariam a mão nele em outro momento. Irmãos, qual era o pensamento das elites religiosas na época de Jesus? Qual era o pensamento deles? Nós vamos exterminar com esse falador, nós vamos acabar com ele, nós vamos acabar com essa religião, nós vamos acabar com esse movimento, nós vamos acabar com esses seguidores, nós vamos acabar com tudo isso. Irmãos, ninguém mata Deus, e se ninguém mata Deus, ninguém mata o povo de Deus, porque nós não somos invencíveis, mas nós servimos um Deus invencível. Nós servimos um Deus, irmãos, que zela por nós. Se Deus, irmãos, nos tirar aqui, outras pessoas se levantarão, outros caminharão pregando a santa palavra do Senhor, o evangelho vai continuar sendo pregado, porque Deus vai levantar os seus. Enquanto Elias, irmãos, achava que não tinha ninguém, tinha 70 homens lá sendo cuidados. Ele não via, mas a coisa estava acontecendo. O reino de Deus é muito maior do que nós. O reino de Deus é muito maior do que nossa igreja. Nós somos uma fagulha, talvez, dentro de uma labareda, dentro de uma fogueira. Mas que bom que nós somos uma fagulha, porque Deus assim o permitiu e Deus assim o quer. Irmãos, nós precisamos, irmãos, às vezes nós ficamos aflitos com tantas notícias, com tantas coisas. E nós, irmãos, vamos falar da nossa fé, vamos defender a nossa fé, vamos fazer com amor, com cuidado, mas esta é a hora e o poder das trevas, esta é a hora deles e o poder das trevas, e nós, irmãos, nós não podemos fazer nada contra isso. O mundo vai de mal a pior. O que essas pessoas pensavam? Vai acabar tudo isso. Acabou? 2000 anos se passaram, e para a honra e a glória do Senhor, eu e você estamos com o pé no céu. Por quê? Porque o Evangelho, ele chegou até nós.
Entende? O Evangelho chegou até nós. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 20 a 25. João 15, 20 a 25. João capítulo 15, verso 20 a 25. Jesus dizendo aos seus discípulos, ele fala: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também se guardaram a minha palavra, amém? Vão guardar, irmãos. Só basta que nós falemos de Cristo. Não tem uma música assim? Falemos de Cristo, Ele é o Salvador. E aí ele vai dizer para nós, 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Irmãos, odiaram Jesus sem ter causa nenhuma. E você acha que você, como filho de Deus, você vai ser o cara mais amado do mundo? Você acha que você vai ser a pessoa mais budu, queridinha? Não vai. O Salmo 69:4, Davi fala que os inimigos dele, Jesus se refere aqui, nesse versículo 25, ao Salmo 69:4. E o Salmo 69:4, dentro do judaísmo, é um salmo muito usado para se entender os sofrimentos do Messias. E qual era o sofrimento? Davi fala que os inimigos dele eram mais do que o tanto de cabelo que ele tinha na cabeça. Os meus inimigos são muito mais. Irmãos, não pensa você que você tem milhares e multidões de amigos. Quando o aperto da hora chegar, aqueles que provavelmente são nossos amigos se tornarão nossos inimigos. E muitas vezes nós somos inimigos, porque nós não copiamos, porque nós não falamos, porque nós não fazemos, porque nós não somos iguais. E se você é perseguido por isso, tenha-se por bem-aventurado, porque você é filho de Deus. Porque se não te odiarem pela forma de vida que você tem, se não te odiarem pela maneira com que você se comporta, preocupe-se. Talvez você não seja filho de Deus. Porque a identificação com Jesus é sofrimento. Se odiaram a Jesus, vão também nos odiar, irmãos. Não tem como escapar disso. E nós, como filhos de Deus, irmãos, temos que ter isso em mente. Esta é a hora e o poder das trevas. Esta é a hora e o poder das trevas. Irmãos, tem uma música do Arautos do Rei, que ela tem como título Raiou o Dia. E essa música talvez ela traga um pouco da memória do que Jesus está vivendo aqui em Lucas 22:53. Jesus vai, no capítulo 23, ele vai para a morte, ele vai para julgamento, ele vai à morte, e aí ele morre, está na sepultura, e imagina os discípulos, e acho que essa música ela traduz um pouco do sentimento deles também. Ela fala assim: não há o que fazer, nem nada a dizer, perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim, como a noite custou para mim. Passa-se um tempo, 72 horas passam, e aí vem a outra parte da música. O anjo a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão.
Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deitando-o à sorte, disseram: ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Amém? Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor ressuscitou. E essa é a gloriosa verdade do Evangelho. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Senhor ressuscitou. Ele está vivo. E Ele está vivo, irmãos, e Ele vive para nós. E nós vivemos para Ele. Irmãos, isso é a fé gloriosa que o cristão deve ter. Irmãos, isso me motiva, isso me dá alegria, me dá motivação. Embora exista o poder e a hora das trevas, permitido por Deus, o poder e a hora das trevas, irmãos, é pequeno. O poder e a hora das trevas são 72 horas. Vencemos, uhul, vamos lá, vamos brindar. Os caras chaparam o coco lá, brindando. Matamos, acabou tudo. Acabou. Mal sabe eles que nós estamos aqui, né? Amém? Mal sabe eles que nós estamos aqui, irmãos. Mal sabe eles. Ei, irmãos, olha, isso me enche o coração de alegria, irmãos. Capítulo 23, terrível, né? Jesus sofre. Eu estava ensinando o irmão Roberto e falando para ele do capítulo 53 de Isaías. Deus feriu a Jesus. Deus matou o Filho, Deus derramou a ira dele sobre Jesus. Irmãos, quando nós viemos para um culto desse, irmãos, como hoje, ou como qualquer outro culto, a Bíblia diz que a nossa dívida foi paga. Paulo fala em Colossenses 2, 13 e 14, ele riscou a nossa dívida, a nossa capivara está limpa, não tem dívida. Eu tenho que vir com o coração agradecido, alegre e feliz, porque Jesus pagou definitivamente a minha dívida com Deus no céu. Eu posso acessar ao céu, porque a minha dívida está paga, porque Jesus ressuscitou. Essa é a fé, irmãos, que nós os cristãos temos. Agora, se maltrataram ele, se ele morreu, se ele ressuscitou, e ele é o primeiro, ninguém ressuscitou como ele, com um corpo glorioso, com um corpo, irmão. Se Jesus estivesse vivo hoje, ele ia ter câncer? Se Jesus estivesse vivo hoje, ele ia ter Covid? Nada disso ia, irmãos, fazer diferença para a vida dele. Ele é a primícia. Ele é o primeiro, e assim como ele ressuscitou e foi para o céu, se nós morrermos, quando ele voltar, nós vamos ressuscitar, e em corpo e alma, um corpo glorioso, nós habitaremos para todos sempre nas mansões celestiais. A fé, meus irmãos, que nós temos que ter. E eu quero trazer essa visão para você. Meu irmão, minha irmã, não se preocupa com o bafo quente que você está sentindo. Não é que você não deva se preocupar. Pastor, eu devo, não, está tudo bem, vamos tomar porrada aqui, desculpa usar a expressão chula, vamos apanhar e vamos ficar. Não, não é isso. Mas não se preocupe, irmãos, porque o poder, a hora, e a palavra hora, no grego aqui, no texto, significa um período de dia, período da noite, uma estação que vai e que vem. Quantas estações tem um ano? Está frio agora? Em dezembro vai estar frio também? Não sei, talvez não, talvez faça um pouquinho de frio, mas normalmente é calor, é verão. E aí nós vamos para Caraguá, eu sei, para Ubatuba o ano que vem, pegando aí o finalzinho do verão, amém? Vai vir, irmãos, estação por estação. O período de tempo que se vive aqui é curto. O poder e a hora das trevas também, ele é curto. Lucas 24, 25. Quando Jesus vai no caminho de Emaús, com 2 discípulos, ele abre a mente desses discípulos através das Escrituras. E Jesus vai dizer para esses discípulos, conversando com eles depois de ressuscitado: nécios, ou seja, inexperientes, têm conhecimento, mas ainda não têm muita experiência.
honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Meus irmãos, minhas irmãs, se você não se apropriar dessa palavra, se você não ler a Bíblia, se você não entender a palavra, você não vai entender o que os profetas disseram. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cambaleando, você vai ficar em dúvida. Eu fiquei muito feliz de ver o irmão Roberto com o esforço dele, e aqui não é para exaltar ele está aí passando pelas aulas de batismo. Pastor, eu leio a Bíblia, eu vou lendo um período, no outro período do dia, lá quando eu estou indo trabalhar, eu estou ouvindo, eu coloco lá na série, na Record para ver, eu vejo isso, e hoje na aula, irmãos, ele deu um exemplo maravilhoso com uma coisa que ele viu, que ele assistiu. E ele está investindo tempo no conhecimento. Para quê? Para que ele não seja enganado, para que ele não seja ludibriado. Ele quer absorver. E aí uma pessoa assim, ela vai ser tida como inexperiente? Não. E Jesus fala para eles: gente, vocês dois, que são os dois discípulos aqui de Emaús, nécios, no sentido de inexperientes. Ele vai dizer: tem muita coisa que foi dita. Como que vocês não conseguem crer? Versículo 44 a 48 do capítulo 24. E disse-lhes, aí quando Jesus já se apresenta para todos os 11, ele disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Qual era a Bíblia que o judeu tinha naquela época? Moisés, os salmos e os profetas. Era o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, ó, tudo isso falava de mim, tudo isso fala de mim. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em todas as, e chegou aonde, irmãos? No Brasil. Começou em Jerusalém, mas chegou aqui, irmãos, entre nós. Por quê? Tentaram exterminar o mal, a hora, o poder das trevas. Tentou, irmãos. Mas o poder das trevas é pequeno, é finito, diante do poder de um Deus grandioso como o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Quando você cantar grande, irmãos, pensa na dimensão da obra que esse Deus fez por cada um de nós, por mim e por você. Irmãos, é maravilhoso. E aí ele vai completar no versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. E hoje vocês são testemunhas disso. Vocês têm a oportunidade de serem testemunhas. Irmãos, a hora e o poder das trevas, eles têm um tempo de duração diferente do tempo de Deus, e só atuam sobre a permissão de Deus. O tempo das trevas tem uma duração diferente do tempo de Deus também, e em segundo lugar, por quê? Porque não é o tempo de Deus que aguarda o tempo das trevas. Não é o tempo de Deus que aguarda o tempo das trevas, mas sim o contrário. Deu para entender? Não é o tempo de Deus que aguarda o tempo das trevas. Espera aí, o que está acontecendo agora? Espera aí, Vladimir Putin, ele está usando um míssil que nunca foi usado na guerra. É um míssil que, vamos ver se ali a Ucrânia consegue abater esse míssil, e ela conseguiu abater esse míssil. Normalmente, se aquele míssil não fosse abatido, em segundo lugar viria talvez munição nuclear. Segundo os especialistas, eu estava lendo e vendo uma reportagem essa semana. Irmãos, eles estão queimando o arsenal de armas. Aquelas armas que não servem, ele pegou tanques que foram feitos em 1940, 1945, se não me engano, 1942 a 1946. Ele pegou tanques, encheu de C4, de artefato explosivo, sem ninguém dentro, e colocou na direção dos ucranianos, para explodir tudo. Vamos acabar com as armas, para fazer o quê? Uma renovação. Alguma coisa diferente vai acontecer no mundo. Nós, povo de Deus, irmãos, estamos aqui. Só que existe uma coisa que eu e você precisamos nos atentar.
Irmãos, não é o movimento que o homem está fazendo que vai fazer com que a porta do céu se abra, mas é a vontade do nosso Pai em dizer: vai, filho, busca para cá os nossos, e nós iremos para a glória celestial. Entende, irmãos? Nós não precisamos, vai ter bomba, vai, irmão. Não vamos se proteger, não. Está vindo um míssil lá, pode vir. Não é isso, irmão. Corre, né? Corre pelo menos, né? Pelo menos corre. Não é esse tipo de fé, não, né? Corre. Mas, irmãos, o que esse movimento todo está fazendo? Talvez, é uma coisa que eu penso, talvez no nosso Brasil nós estamos vendo um novo tipo de socialismo nascendo. Não é aquele socialismo que você via lá antigamente. Os camaradas têm uma outra ideia, irmãos. Eles querem fazer o socialismo, mas se aproveitando das benesses do capitalismo. E o grande percursor disso é um camarada que tem um dedo a menos, né? Ele vai ser o cabeça desse negócio aí, irmãos. Ele vai ser o cabeça disso. Não sei, é uma coisa que eu penso. Nós vamos ter surpresa aí para frente. Alguma coisa diferente vai acontecer. Irmãos, quando nós lemos Mateus 24, eu quero ver com você isso. Não é o tempo de Deus que aguarda o tempo das trevas, mas é o contrário. Quando a gente lê Mateus 24, 36 a 43, a Bíblia diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente, quem é que sabe? Meu Pai. Irmãos, olha só, Jesus está dizendo que aquele dia, qual é aquele dia? Em Mateus 24, Jesus responde a 3 perguntas dos discípulos que está nos primeiros versículos. 3 judeus estão perguntando para um judeu 3 coisas, e Jesus vai dar a resposta aqui. E Jesus vai falar da segunda vinda. Que dia que é que o Senhor vai voltar? Não sei. Eu não sei. Mas quem é que sabe? Meu Pai sabe. Só Ele sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, o que ele faria? Vigiaria e não deixaria minar, roubar a sua casa. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer para nós? Que uma das coisas importantes para nós nesse tempo, você está preocupado com o tempo, está preocupado com a hora e o poder das trevas? Vigia, meu irmão, em nome de Jesus, vigia, guarde o seu coração em vigilância. Jesus vai dizer para nós, irmãos, por que é importante isso? E aí ele vai contar a parábola dos 2 servos. E eu quero ler aqui com você o versículo 44. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não... Que hora que Jesus vai vir? Irmãos, olho no peixe, olho no gato. Entendeu? Orando e vigiando, orando e vigiando. Que horas que vai vir? A gente não sabe, mas a gente pode fazer uma leitura pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo. A gente pode dizer, e eu gosto sempre falo isso, quando eu aceitei a Cristo há 36 anos atrás, os pastores diziam: Jesus está às portas, Jesus está vindo. Hoje eu falo, como pastor, eu falo que Jesus está com a mão na maçaneta. Ele não está mais nas portas, ele está com a mão na maçaneta. Está quase abrindo a porta, irmãos. O tempo está chegando. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui em Mateus 24 e 25, que eu quero traduzir aqui para os irmãos rapidamente. Irmãos, há uma importância em ser vigilante.
toda a palavra de Deus vai se cumprir, e nós precisamos estar cientes disso. Deus, Ele se move no tempo, o tempo vai se mover de acordo com a vontade dEle, e não com os acontecimentos do homem e do mundo. Quando Jesus escreve, quando Jesus fala, em Mateus 25, de 1 a 13, Ele vai dar aqui para nós o ensinamento sobre a parábola das 10 virgens. E o que Jesus está querendo dizer para nós? Versículo 13, que eu quero destacar aqui, sem ler toda a passagem. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Que a vigilância que ele falou antes aqui, deve ser aliada à prudência. Em que sentido? 5 virgens têm azeite, e 5 virgens não têm azeite. 5 virgens, irmãos, proporcionaram para si uma bênção gloriosa. Qual é a bênção? De ter azeite de sobra. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo em que nós temos que investir o nosso tempo em conhecer a palavra de Deus. Nós devemos investir o nosso tempo em estar orando. Ter azeite significa ter também o Espírito Santo sobre si, a atuação do Espírito Santo de Deus. As virgens que não são prudentes, porque não se prepararam com o azeite, não deixaram não gastaram tempo em procurar, em carregar mais peso, em gastar tempo, ou talvez gastar o dinheiro em adquirir o azeite. Qual o tempo que você está investindo em ler a palavra de Deus? Qual o tempo que você está investindo em orar? Se você não se encher do Espírito Santo de Deus, irmão, vai ficar aí atarantado. Que tempo é esse? Ai, meu Deus, está acontecendo guerra lá. Ai, terceira guerra mundial. Ai, não sei o quê. Ai, que o governo aqui vai perseguir os crentes, vai perseguir, vai acabar com a igreja. Ai, vai matar meu pastor. Tomara que ele morra mesmo, não estou brincando. Ai, não sei o quê, ai, não sei o que lá. Não, é brincadeira, irmãos, é brincadeira. E vamos ficar todo mundo. Imagina eu também, irmãos, se vocês olharem para mim e me verem assim. Ai, irmãos, olha, o governo aí baixou uma lei. E não sei o quê. Irmãos, desse púlpito aqui tem que sair esperança para você. E a esperança, irmãos, não é minha, é da palavra do nosso Deus. Ele está dizendo para nós: sejamos vigilantes e sejamos prudentes. Ali tenha aliado a sua vigilância à prudência. Mas ele não para por aí, não. Ele vai dizer para nós que existe ainda uma outra coisa que é importante. No versículo 14, até o versículo de número 30, ele vai falar da parábola dos talentos, né? Ele vai contar a história da parábola dos talentos, e eu quero destacar aqui o versículo de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, a prudência, a vigilância deve estar aliada com a prudência. E a prudência deve estar aliada, sabe com o quê? Com a boa administração dos seus dons. Para o Senhor, quando partiu para uma terra distante, Ele deu 5 talentos, dinheiro. E a outra Ele deu 3, a outra Ele deu 2. Pegou e enterrou, e falou: eu não sei o que eu vou fazer com isso. O que Jesus espera, meu irmão? O mínimo é que se negocie com esses talentos. Que tinha 5, conseguiu mais 5. O outro que tinha 3, conseguiu mais 3, ou mais 2, ou mais 1 que seja. E o outro que enterrou não conseguiu nada. E por que não conseguiu nada? Porque não é vigilante. Porque não tem aliada a prudência sobre si. E não usa os seus dons. Irmãos, se tem uma época que é a época de nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos, investir o nosso dinheiro na obra de Deus, na igreja, na obra missionária, é esse tempo. Daqui a pouco, irmão, Jesus volta. E eu gosto sempre de pensar assim. Irmãos, vamos pensar assim: a caixa de som aqui, a câmera, o microfone, o piso da igreja, não sei. Irmão, daqui a pouco tudo isso aqui vai derreter. Tudo isso aqui vai se acabar, o fogo vai consumir tudo isso, vai ficar aqui. Mas nós precisamos investir nas vidas que estão lá fora,
que não conhecem o Senhor como Salvador. Meu irmão, não dói o seu coração de entender que talvez seu marido, seu filho, sua esposa, seu primo, seu tio, seu avô, sua avó, se Jesus voltar agora, você está lindão lá no céu. E eles vão estar onde? Entende, irmãos? Administrar os nossos dons. Irmãos, não é tempo, irmão, da gente ficar divagando, divergindo. Se há uma coisa em que nós, como igreja, precisamos convergir hoje, precisamos nos entender, é que existe uma obra que nós precisamos fazer, é que precisamos fazer, arregaçar as mangas e anunciar Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja que anuncia as boas novas da salvação. Que não é só vir aqui, irmãos, e a gente tem isso. Eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir os irmãos, as irmãs cantando. Mas, irmãos, o mais importante que há no nosso culto é a palavra do Senhor nosso Deus. É a palavra que salva o coração. A música, a oração, o riso, o cumprimento, o amor, toca o coração. Mas o que salva, o que dá fé, é o ouvir a palavra de Deus. E muita gente, irmãos, está tendo uma fé que não vem da palavra. Se esse púlpito, irmãos, não pregar mais palavra, vocês me amarram e me tirem daqui. Se eu não pregar a palavra de Deus para você, como ela é, me tirem daqui. Fala, pastor, Deus te abençoe, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Seu lugar não é mais aí não, porque você precisa pregar a palavra do Senhor. Irmãos, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que traz bênção para a nossa vida. A prudência deve ser aliada com a boa administração dos nossos dons. Mas ele não para por aí. E aí ele vai falar do versículo 31 até o versículo de número 46, ele vai falar de uma outra coisa, que seria a segunda vinda ou a segunda etapa da segunda vinda de Jesus. E aqui, meus irmãos, como tudo isso se conclui com uma visão maravilhosa. Depois de 7 anos que nós passarmos no céu, nós vamos retornar à terra para governar o mundo junto com Jesus. E a terceira pergunta que os discípulos fazem lá no capítulo 24, ela está sendo respondida aqui, nesse texto do 31 até o 46. E eu quero destacar 2 versículos aqui para você, o 34 e o 41. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O que o rei vai dizer? Dá para ler mais forte? Vinde. Amém? Meus irmãos, você anseia ouvir isso? Você anseia de verdade ouvir isso? Irmãos, nós vamos ouvir isso de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E não tem, irmãos, o mal, a hora do mal, o poder do mal que vai impedir isso. Porque Jesus já nos vê na sua glória com Ele. Jesus já vê eu e você lá, irmãos. Agora, você se vê lá na glória junto com Deus? Pastor, eu não tenho certeza, não sei se eu vou. Então, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Só através de Jesus e abrindo o coração para Jesus é que você vai poder ouvir isso. Mas existe uma outra realidade. Aqui, aqueles que estão à direita vão ouvir isso. Mas existe um outro grupo que estará à esquerda. E esse grupo, irmãos, eu não vou estar dentro dele não. E eu creio que você que aceitou Jesus também não vai estar. Amém? O que está lá no versículo 41? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para preparado. Irmãos, quem não tiver Jesus como Salvador, não vai fazer parte do céu. E aqui, irmãos, me perdoe a ousadia de dizer a você, irmãos, no céu só vai ter 2 tipos de pessoas. Só vai ter um tipo de pessoas, o salvo em Cristo Jesus. Homem ou mulher, e é isso, salvo em Jesus.
Quer colocar aí qualquer outra coisa que seja diferente de homem e mulher? Pode colocar, vai fazer, vai falar, mas lá no céu só habitarão os salvos e as salvas para a glória do Senhor nosso Deus. Essas coisas, irmãos, pode fazer, pode falar o que você quiser. Eu conheço quem fez o casamento. Eu conheço quem fez a família. E eu conheço quem fez o manual, e o manual é dele, porque ele criou, e ele vai preservar isso para todo sempre. Ele vai preservar isso para todo sempre. Doa na cabeça de quem doer, e não sou eu que estou dizendo, é ele. Tirar a minha vida, irmãos, eu só sou uma voz, mas a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela despedaça as penhas, as rochas, porque nós servimos um Deus poderoso. Deus poderoso, Deus forte como o Senhor. Não há outro que eu conheça. Amém? Não há outro que eu conheça. Irmãos, somente os filhos de Deus participarão do seu reino. Somente os filhos de Deus participarão do seu reino. Eu quero terminar a mensagem, irmãos, pensando com você. O tempo das trevas tem uma duração diferente do tempo de Deus. Não vivemos o tempo das trevas, nós vivemos o tempo de Deus. Por quê? Porque vivemos com Deus, vivemos por Deus e vivemos para Deus. Eu quero terminar a mensagem trazendo a visão de Apocalipse para você. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 12. Todo mundo aí, por favor, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar junto. E esse texto é importante. O poder e a hora das trevas, irmãos, ele vai estar por aí, mas olha só que interessante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas, amém? Não vão prevalecer, meus irmãos. Já está escrito. Buda não escreveu coisas assim, Maomé não escreveu coisas assim, mas Deus e Jesus deixou escrito para nós, que lá, irmãos, lá na eternidade, lá na frente, nós já sabemos o que vai acontecer. Não vai prevalecer. Glória a Deus, aleluia. Não vai prevalecer. Não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você ama a sua vida? Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará ou achá-la-á. Guarde isso no seu coração. Não ame a sua vida. Eu ame viver, mas não ame a sua vida. Irmãos, a nossa vida, ela está escondida com Deus. Ela está nas mãos do nosso Deus. E para fechar, irmãos, eu gosto desse versículo porque ele começa com alegria. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo... Irmãos, o bicho está furioso.
Sabe por que ele está furioso? Porque pouco tempo lhe resta. Mas sabe qual é a grande verdade? Que nós temos, não a nosso favor, mas que Cristo e Deus conquistou para nós? É que Ele já é derrotado. Cristo é o vencedor, não eu e você. Cristo é o vencedor, amém? Amém. Cristo é o vencedor. Meus irmãos, diante de toda a situação que o mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo, é hora de eu e você confiar mais no Senhor. E eu quero desafiar você, o seu coração, a abrir o seu coração e falar: Senhor, se eu estou aqui com temor, Pai, obrigado por ter ouvido essa palavra, por sair daqui com mais esperança no meu coração. Eu quero batalhar mais, eu quero fazer mais. E eu quero que você curve a sua cabeça, por favor, e em oração, esteja em oração por você, pelos seus. E em oração você vai clamar ao Senhor e pedir graça ao Senhor e falar com Deus: Pai, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Pai, obrigado a Deus, porque que bênção poder saber que mesmo sendo afligido, mesmo nessa hora difícil, em que o poder das trevas, Pai, está aí, eu tenho uma rica esperança em minha vida. A minha esperança está em Jesus Cristo. Pai, me ajuda a consertar a minha vida, me ajuda, Senhor Deus, a permanecer mais próximo do Senhor. Usa a minha vida para que eu seja testemunha, fiel do Senhor. Pai, me usa, apesar das minhas fraquezas. Você gostaria de ser lembrado nessa oração, junto comigo? Fique de pé, por favor. Alguém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus falou ao seu coração, amém. Amém, louvado seja Deus. Deus falou ao seu coração, meu irmão, entrega a sua vida ao Senhor. Pai, me usa, Pai, me ajuda, Pai, me dá graça. Eu estou aqui disponível, Senhor Deus. Eu quero, Pai, ser grato ao Senhor, trabalhando mais para Ti. Eu quero, Pai, me dedicar. Talvez Deus tenha falado ao seu coração: você não tem Jesus como Salvador. Se você não tem Jesus como Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu entendi que só por Jesus e com Jesus eu chegarei ao lar de glória, eu chegarei ao céu. Há alguém assim entre nós? Levante a sua mão. Há alguém? Amém. Irmão Vitor está ali confirmando a sua decisão ao lado de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmão Vitor. Está confirmando. Alguém mais? Você está aqui. Não tenho certeza da vida eterna, mas eu quero ter. Eu entendi que eu preciso ter e posso ter através de Jesus. Ele venceu por você. Alguém mais? Senhor, toma meus irmãos e minhas irmãs em suas mãos. Toma, Pai, por favor, Vitor, irmão Vitor, nas suas mãos, Pai. Ele, ó Deus, está direcionando a sua mão ao Senhor, confirmando, ó Deus, a decisão que ele já tomou ao Senhor, para ter o Senhor como Salvador pessoal da sua vida. Pai, em nome de Jesus, as decisões que os irmãos aqui estão apresentando diante do Senhor, eu coloco diante do teu altar de graça e peço, Pai, dá a tua bênção para a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que cada um se dedique, que cada um, ó Deus, te ame, ó Deus, te exalte, te glorifique, de peito aberto, de coração aberto. Que cada um, Senhor Deus, possa com muito amor e gratidão sempre te honrar, te servir e te glorificar pelo Deus grande que o Senhor é, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus excelso, pelo Deus que tudo fez por cada um de nós e pela nossa salvação. Pai, leva cada um de nós em paz para os nossos lares. Dá uma semana ricamente abençoada. E, ó Deus, durante essa semana possamos nos dedicar à oração para realizar, Senhor Deus, o planejamento estratégico de nossa igreja, no qual, sob a tua direção, nós vamos seguir firmes nos próximos anos, levando a luz do teu amor, da tua graça e do teu evangelho ao coração que não te conhece. Eu peço, Pai, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmão Tiago tem a palavra para terminar o culto. Que sua semana seja uma semana
muito, 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 muito abençoada pelo Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos agora para o encerramento. Solange, o Celebrar vai cantar? Tá. Então vamos fazer uma oração, depois vamos recitar a divisa e a gente finaliza com o Celebrar. E queria avisar os irmãos, quem veio ontem aqui? Quem gostou dos caldos? Hoje teremos de novo. Cada caldo, R$10, milho R$3, canjica R$3. Os caldos é o caldo verde, o de abóbora e o de feijão, né? Esses 3 sabores que teremos. Então, quem veio ontem gostou, tem a oportunidade de repetir. Quem não veio, vai ter a oportunidade de provar esses caldos. Amém? Queria pedir para o irmão Sérgio nos levar a Deus em uma oração para finalizarmos. Pela manhã que estivemos aqui, agora pela noite, ó Pai, ouvindo a Tua palavra e também cantando hinos de louvores ao Teu nome, ó Pai. Venho te pedir agora, ó Deus, que o Senhor despede a cada um dos Teus filhos, ó Pai, até o seu lar, que o Senhor possa ser protegido, ó Pai, através das Tuas mãos, ó Pai. Vivemos tempos ruins, ó Pai, assim como o pastor nos disse na Tua palavra também, ó Deus, que haveria dias ruins, ó Deus, mas confiamos no Teu nome, ó Pai, e que possamos, acima de tudo, ó Pai, cada vez mais, estar empenhado, ó Pai, na Tua obra, nos Teus valores e na Tua palavra, ó Deus. Tenha misericórdia mais uma vez dos irmãos, das irmãs, ó Pai, que todos tenham uma boa semana e que aqueles que vão participar aqui do caldo, ó Pai, que possa ser um momento abençoado também, que os irmãos possam estar apreciando o caldo que as irmãs fizeram, ó Pai, e que tudo ocorra para o louvor da Tua obra, ó Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor, pois essa é a minha oração que eu faço por Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossa divisa: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Convido o Celebrai para vir fazer a apresentação.